Tá? Está entrando no ar Jornal da Imperatriz, nessa quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024, com a apresentação de Rubens Silves, temos esses destaques. Presidente Lula e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro têm agenda aqui em Minas Gerais, nessa quinta-feira. É a Rádio Imperatriz, é a rádio que contagia, trazendo tudo o que acontece e está acontecendo no Brasil e também no mundo. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. Com temperatura de 24 graus, o tempo está ensolarado, né? Muita fumaça aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Aqui em Ribeirão das Neves, né? A temperatura hoje pode chegar a 22 graus. E a previsão de chuva ainda está para o dia 10 de setembro. Então está muito longe aí, você que está esperando a previsão para a chuva. Vamos trazer as notícias que está acontecendo aqui em Ribeirão das Neves, também no Brasil e no mundo. Vamos falar do Papa Francisco, em Jacarta. Marli Valadares, no momento evangelizar, traz um momento importante. Vamos também trazer o padre Ezequiel Dalpozo. É a Rádio Imperatriz, é a Rádio que contagia. Motorista envolvido em briga de trânsito na área rodoviária foram presos. Estão presos 2 motoristas envolvidos em uma briga de trânsito que começou em Divinópolis e terminou em Belo Horizonte nesta quarta-feira. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista de um caminhão deu entrada no Hospital João 23, foi atendido e liberado. Já o condutor do Gol foi localizado no Hospital Risoleta Neves com um ferimento de faca no braço direito. Ele foi atendido e também liberado. Depois do atendimento médico, os 2 condutores receberam voz de prisão e foram caminhados à delegacia da Polícia Civil de Belo Horizonte. As armas usadas no crime também foram apreendidas. O incidente ocorreu na altura do bairro Jardim Montonhês, na região noroeste de Belo Horizonte, noroeste da capital. Os 2 carros estavam a 115 km por hora, olha só. A informação preliminar indica que os condutores discutiram e se fecharam ao longo do percurso. Ao chegar na área rodoviária, o motorista do Gol teria fechado o caminhão. Para evitar perder o controle da carreta, o condutor acabou batendo em diversos outros veículos, incluindo o carro do desafeto. Testemunha informaram a Polícia Militar rodoviária que durante a batida o homem que estava no carro pequeno correu atrás do condutor do caminhão, quebrou o vidro da porta do veículo e deu uma martelada na cabeça do motorista. Em resposta, o condutor do caminhão atingiu o outro com um golpe de faca em um dos braços. De acordo com a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, o motorista do Gol não foi encontrado. Apenas horas depois, a polícia foi informada que o homem deu entrada no Hospital Risoleta Neves com ferimento de faca no braço. Complicado. Muito complicado mesmo. Homem com passagem pela polícia é morto com 11 tiros. Um homem de 36 anos foi morto com 11 tiros nessa quarta-feira no bairro Todos os Santos de Coronel Feliciano, no Vale do Aço. Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que o homem estava andando em via pública quando 2 indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e atiraram contra ele. A perícia foi acionada e constatou ao menos 11 perfurações no corpo da vítima. No local do crime foi recolhido capas deflagradas de calibre 9mm. Aí, de acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha passagem por homicídio tentado, tráfico de droga e roubo. Outros suspeitos do crime ainda não foram identificados e a polícia continua nas buscas. Então tá aí, um homem com várias passagens pela polícia tomou 11 tiros em Coronel Feliciano nesta quarta-feira. Vamos falar de política. Lula e Bolsonaro estão em Minas. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro
cumpre a agenda nessa quinta-feira aqui em Minas. Bolsonaro vai a Santa Luzia, já está em Santa Luzia, onde está almoçando, no restaurante Chaminé em Santa Luzia, também na região metropolitana com a Fábio, candidato do PR à prefeitura da cidade de Santa Luzia. Depois ele vai a Contagem, onde vai fazer um comício com o cabo Júnior Amaral do PR, que é candidato à prefeitura de Contagem. No começo da noite, o ex-presidente segue para Belo Horizonte, onde participará de um ato de campanha de Bruno Hellinger, do PR, numa casa de show na região centro-sul de BH. Nessa sexta-feira, 6 de setembro, Bolsonaro viaja para Juiz de Fora, na zona da mata de Minas Gerais. Já o presidente Lula vai desembarcar agora há pouco, lá em Uberlândia. Em seguida, Lula tem uma entrevista com a rádio de Uberlândia. Às 16 horas está previsto cerimônia de entrega de obras na ampliação do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. No começo da noite, Lula embarca para São Paulo, onde também cumpre a agenda presidencial. Então, Lula vai cumprir sua agenda presidencial já na noite em São Paulo. Mulher é baleada pelo ex-companheiro na frente do filho. Era mantida em cativeiro em Paracatu, como a Rádio Imperatriz trazendo essa notícia, Uma mulher de 22 anos que foi baleada pelo ex-companheiro na frente do filho de 2 anos, ela estava sendo mantida em cativeiro. Carlos Henrique, 23 anos, após atirar contra Esfinha Moraes da Silva, se matou. O crime foi registrado na noite dessa quarta-feira no bairro Aeroporto, em Paracatu. O casal foi socorrido por familiares ao pronto-socorro, mas o homem não resistiu ao experimento e faleceu. A mulher foi atingida por 2 tiros, sendo um na mão esquerda e na nuca. O seu estado de saúde é muito grave. A arma utilizada no crime é um revólver calibre 38, que foi localizado e apreendido. O filho do casal, que presenciou o crime, foi entregue por um parente da vítima, mediante interdição do Conselho Tutelar de Paracatu. E o homem foi morto com vários tiros em Coromandel, no alto do Paranaíba. O jovem Denis Ferreira de Abreu, 29 anos, natural de Patrocínio, foi morto a tiro na madrugada desta quinta-feira, por volta das 2 horas, no município de Coromandel. Segundo informação da Polícia Militar, foi acionada por 2 crianças que estavam trancadas no banheiro e pediram socorro. Ao deslocar para o local, depararam com o portão da residência trancado, onde os policiais arrombaram o portão para acessar o interior da residência. Segundo a Polícia Militar, durante o adentramento da residência, visualizou o jovem caído no chão, sem sinais vitais, com 4 perfurações de arma de fogo. A polícia conversou com a esposa da vítima, as crianças relataram que todos estavam dormindo no mesmo quarto, em colchões no chão, quando ouviram grande barulho vindo da porta do quarto. Uma das crianças relatou aos policiais que o autor invadiu a residência e pediu para que não fosse falado nada para o seu pai. No momento que a vítima entrou no quarto, foi surpreendido pelo criminoso, que efetuou vários disparos de arma de fogo na sua direção. Após o crime, com medo da mãe, os filhos se trancaram no banheiro e acionaram a polícia militar. A perita da Polícia Civil esteve no local após a eleição dos trabalhos e liberou o corpo da funerária para plantão. Esse rapaz, 29 anos, era natural de Pará de Minas, Ele é natural de Patrocínio, ele é natural de Patrocínio. A mulher que é de Pará de Minas. Então tá aí. O homem tomou 11 tiros nessa noite, nessa madrugada, em Coromandel. É a Rádio Imperatriz, é a rádio que contagia. E esse momento de forte calor, vários banhistas estão indo para lá, aumentando o risco, de afogamento e aumentando o número de afogamento. Vamos falar com o Roger Carnélio, do Corpo de Bombeiros, falando sobre essa onda de calor. Tem sim uma periodicidade que ela aumenta. A gente sabe que nos finais de semana normalmente são mais frequentes, até por questão de lazer, atividade de pesca, que são as atividades que geralmente ocorrem esse tipo de acidente. Mas a gente tem os períodos do ano também que são mais críticos, como as férias escolares, finais de ano. A gente sabe que a população às vezes procura esse tipo de local para frequentar alguma atividade e acaba sofrendo um acidente. Apesar disso, a gente sabe que o afogamento ele não tem época para acontecer, pode acontecer qualquer dia da semana, em qualquer época do ano, e as pessoas devem tomar os devidos cuidados. Então não deve aproximar de águas com
correnteza, locais que a pessoa desconhece ali o tipo de fundo que aquela água tem. A pessoa que não tem habilidade natatória jamais deve entrar na água, principalmente se não tiver ali segurança do local, não for um local raso, que a pessoa consiga entrar ali com a devida segurança. E também tomar cuidado com as crianças, né? A gente sabe que em clubes pode acontecer, apesar que a gente já teve um trabalho junto com os clubes aqui de contratar guarda-vidas e treinar esses guarda-vidas, porém a gente sabe que é insuficiente. O pai ainda tem o dever de cuidado, de observar aquela criança, porque a criança pode acabar sofrendo um acidente ali, numa piscina ou às vezes até num balde d'água, que pode acontecer. E um homem, né, não quer respeitar as leis e quer entrar na água assim mesmo. A gente vê com muita frequência, grande parte dos afogamentos ter o envolvimento com a bebida alcoólica. Então, às vezes, são adultos que até têm habilidades natatórias, mas fazem uso de álcool em locais desconhecidos, entram na água e, por algum motivo, pode ser um mal súbito ou até pelo próprio efeito da embriaguez, acabam sofrendo esse acidente. Então, a gente recomenda jamais fazer uso de álcool e realizar alguma atividade aquática no mesmo período. Algumas observações podem ser feitas pelos banhistas, como observar a placa de sinalização, evitar nadar em locais desconhecidos, não soltar de locais elevados para dentro da água, sobretudo em piscina e cachoeira, na qual não é possível ver a profundidade real, além de não deixar as crianças nadarem sozinhas nessa época. Então tá aí, você que está querendo ir para cachoeira e para esses lugares aí rústicos, né? Toma cuidado, tem que saber nadar. A água gosta de quem gosta dela. Jornal da Imperatriz sempre trazendo as notícias para você. Olha, um homem teve um corte profundo na boca. Ele foi golpeado lá em Canópolis, em Minas, né? Lá em Canópolis de Minas, com um podão. Você sabe o que é um podão? Nas imagens, um homem com um corte profundo nos lábios. Uma cena que impressionou os moradores da cidade de Canópolis, no Triângulo Mineiro, que acompanharam as divulgações das fotos nas redes sociais, em que uma briga de rua resultou, de acordo com a Polícia Militar, nessas lesões na vítima de 25 anos. Ainda segundo a Polícia Militar, que foi acionada no Hospital Santa Casa de Misericórdia, o jovem agredido disse aos militares que, após uma discussão com o autor Junismar, de 40 anos, o mesmo de posse de um podão desferiu em seu rosto, ocasionando diversas lesões, e que ele acordou no hospital já com o rosto desta forma. Com embasamento no relato da vítima, os militares fizeram buscas na cidade no intuito de encontrar o suspeito, que inclusive, ao ser pesquisado o seu nome no sistema judicial, foi constatado um mandado de prisão em aberto. Com todo esse histórico em desfavor do autor, a Polícia Judiciária dará andamento nas investigações para chegar à prisão deste criminoso, que quase tira a vida de uma pessoa no município de Canópolis. A vítima, de 25 anos, se encontra internada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia após passar por cirurgia de cortes sofridos nos lábios, na língua e também no ombro. Uma situação que deixou familiares e amigos indignados com a tamanha barbárie ocorrida contra este rapaz. É complicado, muito complicado. E o malandro se deu mal, passou a mão numa mulher na rua, né? Duas mulheres, né? A mão em mulheres na rua, mas não sabia a profissão dela e se deu muito mal. Vamos trazer aqui agora. É a Rádio Imperatriz, é a rádio que contagia. Inclusive, dá pra gente ouvir o barulho do tapa no vídeo. E aí que o bagulho ficou doido, minha gente. Ele jamais poderia imaginar que tratava-se de uma policial militar. Ela não se intimidou e foi correndo atrás dele. Ele continuou pedalando normalmente, mas quando ela começou a gritar por socorro e ele viu, tinha uma galera correndo atrás dele, aí ele começou a pedalar mais rápido. Uma mulher que estava passando por aqui, chutou a bicicleta e ele caiu exatamente nessa calçada. Aí, comerciantes, populares, começaram a fazer o quê? Chutes, pontapé, socos, até que a policial chegou. Ele, com a maior cara de pau, olhou para ela e para as pessoas e falou: não cometi crime nenhum, não roubei ninguém. E eu faço isso direto, sempre passo a mão nas mulheres na rua. O trânsito aqui, ficou parcelado.
parcialmente parado, porque todo mundo que passava e via parava e vinha dar, né, aquela ajuda, aquele suporte para a mulher. Muita gente revoltada. A trombofilia é uma A polícia condição que chegou, afeta os fatores. ele foi algemado e levado para a delegacia. Mas agora o que a gente quer saber é se da cadeia ele vai continuar achando que assédio não é crime. A soldado contou exatamente o que ela passou e como se sente após a prisão do criminoso. Eu tinha acabado de sair da academia, havia passado no mercado, né? Eu estava na calçada já do meu prédio. E ali, distraída, um ambiente tranquilo, sempre foi tranquilo andar ali. Passa um rapaz de bicicleta e ele me deu um tapa muito forte. E aí ele saiu como se nada tivesse acontecido, andando normalmente de bicicleta. A minha primeira reação, eu acabei xingando ele. E logo após que eu xinguei ele, eu fui atrás dele correndo, né? Essas imagens já mostram o local onde o homem caiu, ali na calçada, e muitas pessoas em volta. A soldado confirmou que ele apanhou de algumas pessoas e que ali no local ele disse não ter cometido nenhum crime. Ele assumiu isso para a guarnição que atendeu ali a ocorrência, que ele já tinha feito isso com outras mulheres e que nunca tinha dado nada e aquele dia deu ruim para ele. E ela deu um conselho de como as mulheres devem se comportar ao passar por situações como esta. O que eu oriento para as mulheres, por mais que elas fiquem assustadas e não consigam conter, peça ajuda, grite, fale de alguma forma que alguém possa auxiliar ela ali, né? Após ser preso, o assediador foi levado para o departamento médico legal para exames de corpo de delito. E por aqui, muita gente ficou muito indignada com o que aconteceu. A gente pode ver que aqui nessa rua tem muitos comércios, é uma rua bastante movimentada, inclusive muitos carros passando o tempo todo. E eu conversei com alguns comerciantes que contaram que viram o momento em que ele estava caído no chão, apanhando da população. Na verdade, eu já vi quando já estava batendo no rapaz já, né? A mulher alegando que ele passou a mão nas partinhas dela. E aí os caras já fecharam o motoboy, os caras de carro, o pessoal da rua começou a bater nele. Eu vou conversar aqui com a Grace, que trabalha em frente ao local onde tudo aconteceu. Ô Grace, como mulher, como você se sente sabendo que a qualquer momento você pode ser tocada por um homem na rua? Olha, isso é complicado, né? Porque a gente, assim, não se sente à vontade de estar usando uma roupa, uma calça. O homem acha que pode tudo, né? Viu uma mulher bonita ou não, eles parecem, assim, ter uma necessidade fora do comum. E mulher tem que ser respeitada, né? É complicado, o negócio fica passando a mão. Se deu uma Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. Então tá aí, ó. Você que não quer respeitar as regras, acaba apanhando aí na rua, né? Não dá nem para defender. Acabou tomando uma surra aí da população. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Imperatriz. É responsável por transmitir doenças graves como a dengue, a febre amarela, a febre zika e a chikungunya. A melhor forma de prevenção é impedindo a multiplicação do mosquito transmissor da doença. A água parada é um criadouro do mosquito. Por isso, é tão importante eliminar tudo que possa acumular água. Alguns cuidados como manter a caixa d'água sempre fechada, colocar areia na borda dos pratinhos das plantas, trocar a água das plantas aquáticas uma vez por semana, não descartar lixo de maneira inadequada, não deixar entulhos espalhados no quintal, limpar bem as calhas, manter a piscina sempre limpa, limpar bem pelo menos 2 vezes por semana os recipientes que são usados para colocar água para animais, tampar ralos pouco utilizados, não deixar objetos que possam acumular água da chuva, são ações fundamentais para eliminar o mosquito. A Prefeitura de Ribeirão das Neves segue trabalhando para eliminar todos os criadouros de mosquito no município, mas o combate à dengue é uma responsabilidade de todos. Faça a sua parte. Bandido vai assaltar mulheres de moto. Depois do assalto, toma vários tiros numa esquina. Para casa depois de um dia de trabalho no extremo da zona leste de São Paulo. Elas fizeram o mesmo caminho de todos os dias, quando na calçada foram abordadas por um ladrão de moto. Ele já chegou gritando e pedindo as bolsas. Elas entregaram tudo e ele seguiu com a moto. Mas assim que virou a esquina, todos ouviram disparos de arma de fogo contra o ladrão. A moto parou na esquina e as meninas virou a esquina ali. Ele deu a volta no quarteirão e parou bem onde está seu carro ali.
Ele parou ali, ela saiu correndo, aí eu vi a moto sair, eu escutei os tiros. Aí depois a polícia veio e disse que acertou o cara caiu, vai conseguiu voltar na moto e foi embora. Ninguém viu nada. Ao todo foram 6 disparos. As vítimas correram para se proteger, pois não sabiam quem estava atirando. Depois de roubar as mulheres aqui nessa rua, o motoqueiro fugiu para esta direção, virou a esquina e aqui, exatamente aqui, aconteceu o tiroteio. É claro, né? Principal. Ele bateu naquele poste e foi lá que ele deixou cair todos os pertences que havia roubado das vítimas. Inclusive o capacete dele ficou ali. Só que mesmo com a suspeita de estar ferido, o ladrão ainda conseguiu fugir. As vítimas conseguiram recuperar as bolsas, estão bem, mas ninguém sabe quem atirou no ladrão. Os moradores desconfiam que seja alguém cansado de tanto roubo na região. A última vez que eu fui assaltada, ele foi com arma. Ele apontou a arma na minha cara. Eles veio de moto assim, aí eu falei, não tem, que não sei o que. Aí eles Apontaram a arma. apontou a arma. Entregar, eles atiram. É, então. Aí levaram a bolsa, com tudo de serviço. Eu tava com o celular, tava 2 celulares, um corporativo, um pessoal, tudo. Quer dizer, não dá nem pra voltar do serviço a pé, que já é atacada. Sim. É complicado. Dessa vez o bandido se deu mal. Vamos falar do caso de Olane. Vamos falar direto lá do Nordeste. A advogada e influenciadora Deolane Bezerra vai passar hoje por audiência de custódia depois de ser presa em uma operação que apura lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais. Ontem ela foi detida pela Polícia Civil de Pernambuco, que ainda cumpriu outros 18 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em 6 estados diferentes. De acordo com o Ministério da Justiça, o grupo criminoso movimentou mais de 3 bilhões de reais entre janeiro de 2019 e maio de 2023. A investigação começou a partir da apreensão de R$180 mil em espécie em dezembro de 2022 em uma empresa do pai do dono da casa de apostas Esportes da Sorte. A plataforma patrocina clubes como Corinthians, Grêmio, Palmeiras, Ceará, Náutico, Santa Cruz, Bahia, Atlético Paranaense e nega irregularidades. A gente tem mais informações chegando ao vivo com o Cacá Barbosa. Bom dia, Cacá. Bom dia, Carla. Bom dia, Roberta. Bom dia, Megali. Melhoras, viu, meu irmão? Vamos falar aqui da história da Deolane Bezerra. A influenciadora digital e advogada deve passar por audiência de custódia hoje em Recife. Ela está presa na colônia penal feminina da capital pernambucana após ser alvo de uma operação que investiga um esquema de apostas ilegais e lavagem de dinheiro. Ontem, Deolane prestou depoimento na delegacia e admitiu já ter feito publicidade para uma das empresas investigadas. Deolane disse que teve contrato com a casa de apostas Esportes da Sorte, que, como você disse, Carla, patrocina clubes de futebol como Corinthians, Palmeiras, Bahia e Grêmio. E também ela admitiu que já teve uma negociação milionária com o dono da empresa, que é considerado foragido pela justiça. A influenciadora, porém, negou ter participação no esquema de lavagem de dinheiro. O delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco não deu detalhes sobre a participação de Deolane no esquema. Renato Rocha se limitou apenas a falar sobre a investigação do crime em si. Vamos ver. A gente investiga uma organização criminosa. A gente não vai entrar, como eu disse, não vai falar dos alvos, a gente vai falar do crime em si. Então, é uma organização criminosa que tem origem através de atuação no campo de jogos ilegais e, basicamente, a organização criminosa ela tem a função e o grande volume de dinheiro que gera da atividade primária. Há uma necessidade de atuação no campo de lavagem de capitais para poder ter o patrimônio, entre aspas, regularizado, né? Deflagrada ontem pela Polícia Civil, a terceira fase da Operação Integration cumpriu 19 mandados de prisão e outros 24 de busca e apreensão. Além de Pernambuco, as ações aconteceram em outros 5 estados, aqui na Paraíba, em Campina Grande,
em Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Em São Paulo, os agentes foram até a casa de Deolane e apreenderam 11 relógios Rolex, dinheiro e um carro avaliado em R$600 mil. A justiça também determinou o bloqueio de contas e bens como carros, imóveis, barcos e aviões, totalizando mais de R$2 bilhões. Em nota, a Esportes da Sorte diz que ainda não teve acesso ao inquérito e que está à disposição das autoridades. Já a Vai de Bet, que é uma outra bet investigada, afirmou que ficou surpresa com a operação e que vai prestar todos os esclarecimentos necessários. O advogado de Deolane, Rogério Nunes, classificou a prisão como uma decisão drástica. Acompanhe. Mas a família está surpresa, né? Uma investigação dessa, a gente não sabe o teor dessa investigação, mas a decisão em si é drástica, né? É uma prisão. Na minha modo de ver, eu não conheço a investigação. Seria leviano da minha parte falar alguma coisa sobre uma investigação que a gente não sabe. O que foi apreendido, doutor? Dinheiro, relógios, o que o juiz determinou. O juiz determinou exatamente isso, para apreender relógios e dinheiro. Bom, em uma carta escrita à mão e publicada na internet ontem, Deolane negou a prática dos crimes e disse ser vítima de perseguição. Ela agradeceu o carinho dos fãs e garantiu que vai provar a inocência dela no caso. Megali, Roberta e Carla. Cacá, Roberta e Carla, posso só voltar para a base aqui, falar em nome de ouvintes que talvez não saibam quem seja essa figura? Eu sei um pouco. Eu me lembro que ela tentou engajar Tentou não, fingiu que estava engajando ali um namoro com o Fiuk, né, no começo do ano. Mas de fato esse é um nome que eu ouço falar faz meses, anos talvez, mas eu não sei direito de quem se trata. É uma advogada, né, doutora Deolane, mas eu nunca vi ela defendendo ninguém, nunca vi ela em nenhum tribunal. Que apito toca a Deolane Bezerra? Por que ela é tão conhecida? O que eu sei é que eu também não acompanho a história da Deolane, não conheço pessoalmente, não acompanhei a história da Deolane, né? Fui me aprofundar agora. O que eu sei é que ela participou de um reality, né? Participou de um reality show, desse de confinamento que a gente vê aí na TV, e também ela tinha um romance, ela era casada com aquele MC Kevinho, que foi encontrado morto depois de ter caído da sacada de um prédio alguns anos atrás, enfim. Não tem. Ela é uma figura mais conhecida da internet mesmo. Né? É uma figura mais conhecida da internet de quem acompanha esses reality shows e acabou ganhando essa notoriedade toda aí. MC Kevin, tá? MC Kevin, Alguém consegue se aprofundar um pouquinho mais? Eu sinceramente a gente está falando disso desde ontem bastante, né? Na verdade, ontem eu até fui na sala digital para conferir tudo que as pessoas estavam buscando e buscando demais na internet sobre ela. Ela estourou no Instagram quando o MC Kevin morreu ao cair da sacada de um hotel na zona oeste do Rio de Janeiro. Participou de um reality show, foi envolvida em outras polêmicas. Ela tem um filho que está sendo investigado também. E tem muitos seguidores em redes sociais, muitos, milhões de seguidores, porque fica publicando ali uma vida de muita ostentação, viagens, tem marca de cosméticos. Ontem, pra gente ter uma ideia, fui tomar um café aqui no intervalo do jornal na Band e todo mundo na cantina perguntando: Roberta, por que a Deolane foi presa? O pessoal segue nas redes sociais, ostenta uma vida aí de muito luxo, com artigos de luxo, viagens e tudo mais, enfim, também se diz advogada e sempre com itens muito caros, roupas, joias e acessórios. E é isso, até pra gente trazer essa reflexão de quem são os influenciadores, o que a gente está seguindo aí nas redes, o que está dominando as mentes das pessoas que perdem aí tantas horas pelas redes sociais. É complicado, né? Esse caso ainda vai dar o que falar. Ela é muito famosa na rede social. Jornal da Imperatriz sempre trazendo as notícias para você. A Secretaria Municipal de Saúde alerta: é tempo de cuidado com o escorpião. Eles são mais ativos nos meses quentes, mas com a chegada das chuvas, eles saem em busca de abrigo para as áreas secas e residências. Vamos às dicas: evitar andar descalço em gramas, o acúmulo de entulho e lixo, manter o ralo do banheiro fechado após o banho, vedar as caixas de gorduras, soleiras de portas e frestas em janelas, manter as camas e berços longe das paredes. Em caso de picada, lavar o local com água e sabão, encaminhar a vítima para o serviço médico mais próximo. Prefeitura de Ribeirão das Neves. Aqui é trabalho que gera desenvolvimento social. E vai ser sepultado em Sete Lagoas agora à tarde o corpo de Gabriel Belarmino dos Santos, 22 anos.
Ele foi encontrado nessa quarta-feira após desaparecer no último domingo. O bombeiro estava trabalhando desde domingo até na quarta e achou o corpo dele lá na Serra do Cipó. Ele caiu na cachoeira do Poço do Soberbo, na região da Serra do Cipó. O corpo bombeiro realizou busca intensa e localizou o corpo em uma área de difícil acesso por volta das 14 horas dessa quarta-feira. Para a remoção foi acionado o Batalhão de Operações Aéreas com a aeronave Arcanjo. A cachoeira, situada a 15 km da Lapinha da Serra, possui uma grande poço em um vale, conhecido por ser difícil de deslocamento. A Polícia Civil foi chamada para investigar as circunstâncias do afogamento. Então tá aí. Ele está desaparecido, esse deputado, em Sete Lagoas. E um carro, mais uma vez, atropelou um animal na MG 424. Mais um atropelamento de carro animal na MG 424. Tudo aconteceu na noite desta quarta-feira, em Vespasiano. Um veículo que vagou colidiu com um animal bovino que estava na pista. A viatura da Polícia Militar Rodoviária foi acionada, entrou entanto no veículo contra um animal morto na via principal. A equipe realizou interdição total da rodovia para que o animal fosse retirado. A vítima, uma condutora e uma criança, já havia sido socorrida por populares e levada para o hospital em Venda Nova. Segundo informações, o passageiro ambos sofreu ferimentos leves. O veículo foi liberado do local e removido para um reboque. O registro ocorrido foi feito por eventuais procedimentos legais. Então tá aí, mais um carro, né? O pessoal deixa muito animais soltos na MG 424. A rodovia MG 424 que liga Belo Horizonte a Sete Lagoas. Ela passa ali em São José da Lapa, Vespasiano, Cidade do Galo, Pedro Leopoldo, Matozinho e Prudente de Moraes. Vamos falar de saúde, trombofilia. O que significa trombofilia e a condição causal de alteração na capacidade de coagulação sanguínea? Vamos falar direto com a TV Vitoriosa. Trombofilia é uma condição que afeta os fatores de coagulação do corpo e acaba por gerar coágulos que impedem a circulação do sangue em determinado tecido. Uma doença silenciosa, né? Dentre os fatores de coagulação que nós temos no nosso organismo, que trazem um equilíbrio para que a gente não coagule de forma desordenada. Quando a pessoa tem a trombofilia, ela tem alguns fatores ou em excesso ou em deficiência, causando, nesse caso, uma predisposição maior à coagulação. Por ser uma doença silenciosa, ela geralmente é descoberta quando há ocorrência de algum evento. Os estudos mostram que a gente deve fazer a investigação em pessoas que às vezes mostram pequenos indícios. Por exemplo, mulheres que às vezes apresentam abortos recorrentes, que às vezes têm história familiar de primeiro grau, mãe, irmãs, e que tenham tido história de trombose. Quando a gente vai fazendo esse questionamento, né, para ver a história do paciente, a gente consegue às vezes perceber que nessa paciente às vezes é necessário fazer uma investigação. E ela é feita através da coleta de exames, em que a gente vê que às vezes a pessoa tem essa deficiência desses fatores de coagulação para poder manter esse equilíbrio. Esse foi o caso da Thalita dos Santos, que com 23 anos acordou com um quadro de trombose na perna. Realmente existe aquela expressão, né, da noite para o dia. No meu caso, eu tive uma trombose dormindo, algo abrupto, muito difícil na minha vida, que me impactou bastante. A trombofilia pode ser desenvolvida por fatores que são genéticos, ou seja, esses que passam dos pais para os filhos. Mas também outros fatores corroboram para o desenvolvimento da doença, como câncer, obesidade e até o uso de métodos contraceptivos, como o anticoncepcional de uso oral. Nós temos, as trombofilias hereditárias, que aí o paciente traz essa história genética já que vem às vezes da mãe, do pai, e você consegue ver nessa história sim. Durante o processo de internação, eles avaliaram as causas. No momento, eles entenderam que o gatilho tinha sido o anticoncepcional, mas eu fiquei na minha cabeça o que mais poderia ter somado a esse evento tão inesperado. E aí, com o processo de tratamento e investigação, nós descobrimos a trombofilia, que é uma condição silenciosa,
genética ou adquirida. No meu caso, no meu caso é uma condição hereditária, eu herdei, né, dos meus pais, que é uma propensão ao meu corpo a desenvolver trombos de uma forma mais fácil que outras pessoas. No dia a dia, é possível manter a qualidade de vida sem colocar a saúde em risco. Hoje em dia, eu faço uso contínuo de anticoagulante, sem previsão de retirar esse medicamento. Então, a gente tem um cuidado com o medicamento também. E outras atividades, evitar atividades de impacto, como luta. Se eu vou fazer uma viagem, eu tenho que me planejar para levantar, movimentar. Então, existem sim cuidados específicos para quem tem essa condição. Jornal da Imperatriz sempre trazendo as notícias para você. A Secretaria Municipal de Saúde alerta. É tempo de cuidado com o escorpião. Eles são mais ativos nos meses quentes, mas com a chegada das chuvas, eles saem em busca de abrigo para as áreas secas e residências. Vamos às dicas. Evitar andar descalço em gramas, o acúmulo de entulho e lixo, manter o ralo do banheiro fechado após o banho, vedar as caixas de gorduras, soleiras de portas e frestas em janelas, manter as camas e berços longe das paredes. Em caso de picada, lavar o local com água e sabão, encaminhar a vítima para o serviço médico mais próximo. Prefeitura de Ribeirão das Neves. Aqui é trabalho que gera desenvolvimento social. Vamos trazer o momento de evangelizar com Marli Valadares. Boa tarde. Estamos aqui com o apoio das Fazendinhas Bom Sucesso. Fazendinhas de 20 mil metros quadrados ali em Esmeralda, com Fortuna de Minas. Venha adquirir a sua fazendinha com água nascente, terra de cerrado vermelho escuro, terra de cultura. Entre em contato 319-9726-2973. Venha adquirir sua fazendinha. Então vamos nessa tarde, 5 de setembro de 2024, a nossa reflexão. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois no Senhor. Salmo 27, versículo 14. Então vamos à nossa reflexão. Não é necessário esperar no Senhor. Peça a Ele e Ele responderá. Bata e a porta lhe será aberta. Ao fazer isso, deixa tudo o resto nas mãos de Deus. É somente confiar que Ele fará de acordo com o nosso merecimento e com a sua vontade. E devemos orar, devemos orar de joelho, regozijo-me no teu amor por mim. A minha jornada na fé começa e tudo farei para servir a ti. Ajuda-me na minha vida e na vida de todos, pois somos mortais e nada serei e nada sei em comparação contigo. Entrego-me inteiramente à tua sabedoria, ó Senhor, e nada mais desejo conhecer, exceto teu amor, a tua bondade, a tua fidelidade para com o teu servo, de acordo com o nosso merecimento e a tua vontade sobre as nossas vidas. Marli Valadares, ao vivo do estúdio da TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. Queira anunciar a sua loja, o seu produto, a sua fábrica de lingerie, sua fábrica de joia, seus produtos, perfumaria, as suas instituições, é só entrar em contato. 319-9726-2973 ou 319-9102-6513. Venha para as Fazendinhas Fortuna de Minas. E não esquece, segunda, quarta e sexta, às 21h30, estaremos ali juntinho com você
no meu programa A Vida em Palavras. Mande ali a sua mensagem, o seu pedido de oração. Nós estaremos juntas ali para clamar ao nosso Deus que tudo pode. Até lá, o meu muito obrigado a vocês, que Deus abençoe. E vamos orar para o Papai do Céu mandar uma chuvinha, né? Para refrescar, acabar com essa poeira. Muitas crianças que estão aí, né? Passando mal, idosos, né? E para Papai do Céu mandar uma chuva bem calma, serena, né? De acordo com o nosso merecimento. E a todos vocês, Deus abençoe em nome de Jesus. Aquele abraço do Espírito Santo e o meu abraço para todos vocês. Acesse aí a rádio FM 96.com, rádio imperatriz.com.br, de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Até mais tarde. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E o Dom Saburito é agraciado com a medalha Dom Helder Câmara de Direitos Humanos. Muito cedo, Dom Helder comprometeu que a vocação cristã e a missão da igreja não é apenas religiosa, e sim da vida. Vamos trazer notícias do Vaticano. O arcebispo emérito da Arquidiocese de Olinda e Recife, em Pernambuco, Dom Fernando Saburido, foi agraciado com a medalha Dom Helder Câmara de Direitos Humanos. A homenagem da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco, foi realizada na quinta-feira, 29 de agosto, durante o encerramento da segunda Semana de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, promovida pela Universidade Católica de Pernambuco, Unicap. A solenidade foi prestigiada pelo atual arcebispo da Igreja Pernambucana e segundo vice-presidente da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Paulo Jackson. Em seu discurso de agradecimento, Dom Fernando saudou o sucessor e outras autoridades presentes e lembrou a missão de Dom Helder. Muito cedo, Dom Helder compreendeu que a vocação cristã e a missão da Igreja não é apenas religiosa e sim de vida. Junto com todos os irmãos e irmãs da humanidade, somos chamados a transformar esse mundo, afirmou. Dom Fernando esteve à frente da Arquidiocese de Olinda e Recife de 2009 a 2023 e, durante esse período, conduziu iniciativas de promoção aos direitos humanos. Entre as boas obras do arcebispo estão a implantação de unidades da Fazenda da Esperança e a Casa do Pão, além da promoção de inúmeras campanhas de ajuda aos mais vulneráveis. Recebo humildemente a honrosa medalha Dom Helder Câmara. Não se trata de deferência à minha pessoa, mas ao conjunto de inumeráveis irmãos e irmãs que estiveram comigo durante os 14 anos em que estive à frente dessa amada igreja de Olinda e Recife. Na verdade, isto só me serve de estímulo para continuar firme, enquanto força tiver, na luta contra toda e qualquer desigualdade, em vista da prática da justiça e do bem comum, disse Dom Fernando. Vamos direto para Jacarta. Vamos em Jacarta. O Papa Francisco, no seu terceiro dia, lançar corajosamente as redes do Evangelho no meio do mar do mundo. O Papa Francisco celebrou a primeira missa pública de sua 45ª viagem apostólica internacional no estádio Gelora Bung Karno, em Jakarta, na Indonésia, nesta quinta-feira. Francisco iniciou sua homilia citando duas atitudes fundamentais que o encontro com Jesus nos convida a viver e que nos tornam seus discípulos: escutar a palavra e viver a palavra. Escutar a palavra. O evangelista Lucas conta que muitas pessoas acorriam a Jesus e que a multidão se comprimia à volta dele para escutar a palavra de Deus. Procuravam-no, tinham fome e sede da palavra do Senhor que ouviam ressoar nas palavras de Jesus. Questa scena che si ripete tante volte no Evangelho. Por isso, este episódio, que se repete tantas vezes no Evangelho, nos diz que o coração do homem está sempre à procura de uma verdade que possa aplacar e alimentar o seu desejo de felicidade. Que não podemos contentar-nos apenas com as palavras humanas, os critérios deste mundo e os juízos terrenos. Precisamos sempre de uma luz do alto para iluminar os nossos passos,
de uma água viva que possa irrigar os desertos da alma, de uma consolação que não desiluda, porque provém do céu e não das coisas passageiras deste mundo. Perante o entontecimento e a vaidade das palavras humanas, faz falta a palavra de Deus, a única que é bússola para o nosso caminho e é capaz de, no meio de tantas feridas e perplexidades, nos reconduzir ao verdadeiro sentido da vida, disse ainda o Papa. Segundo Francisco, a primeira tarefa do discípulo não é vestir o hábito de uma religiosidade exteriormente perfeita, fazer coisas extraordinárias ou envolver-se em projetos grandiosos. Pelo contrário, o primeiro passo consiste em saber escutar a única palavra que salva, que é a de Jesus. Como podemos ver no episódio evangélico, o mestre sobe para a barca de Pedro a fim de se afastar um pouco da margem e assim pregar melhor ao povo. A nossa vida de fé começa quando, acolhendo humildemente Jesus na barca da nossa vida, lhe damos espaço, escutamos a sua palavra e por ela nos deixamos interpelar, estremecer e transformar. Ao mesmo tempo, a palavra do Senhor pede para ser encarnada concretamente em nós. Somos chamados a viver a palavra. Quando terminou de pregar às multidões a partir da barca, Jesus dirige-se a Pedro, exortando-o a arriscar e a apostar nesta palavra. Faste ao largo, e vós lançai as redes para a pesca. La parola del Signore non può restare una bella idea astratta. A palavra do Senhor não pode permanecer uma linda ideia abstrata ou suscitar apenas a emoção de um momento. Ela exige-nos que mudemos o olhar, que deixemos o coração transformar-se à imagem do coração de Cristo. Ela nos chama a lançar corajosamente as redes do Evangelho no meio do mar do mundo, correndo o risco de viver o amor que Ele nos ensinou e viveu em primeiro lugar. Também a nós, o Senhor, com a força ardente da sua palavra, nos pede para avançar para águas mais profundas, para sairmos das margens estagnadas dos maus hábitos, dos medos e da mediocridade, para usarmos uma vida nova. De acordo com Francisco, existem sempre obstáculos e desculpas no sentido de dizermos não. Mas olhemos de novo para a atitude de Pedro. Ele tinha vindo de uma noite difícil, em que não tinha pescado nada, estava cansado e desiludido, e, no entanto, em vez de ficar paralisado naquele vazio e bloqueado pelo seu próprio fracasso, diz: Mestre, trabalhamos durante toda a noite e nada pescamos, mas, porque tu o dizes, lançarei as redes. Porque tu o dizes, lançarei as redes. E então se realiza o inaudito, o milagre de uma barca que se enche de peixes a ponto de quase afundar. Fratelli e sorelle, dinanzi a tanti compiti della nostra vita quotidiana, Irmãos e irmãs, perante as muitas tarefas da nossa vida cotidiana, perante o apelo que todos sentimos de construir uma sociedade mais justa, de avançar no caminho da paz e do diálogo, que aqui na Indonésia já foi traçado há muito tempo, podemos por vezes julgar-nos inadequados, sentir o peso de tanto esforço que nem sempre dá os frutos esperados, ou o peso dos nossos erros que parecem impedir o caminho. Mas, com a mesma humildade e fé de Pedro, também nos é pedido para não ficarmos prisioneiros dos nossos fracassos e, em vez de permanecermos com os olhos fixos nas nossas redes vazias, olharmos para Jesus e confiarmos nele. Podemos sempre arriscar, avançando-nos ao mar e lançando de novo as redes, mesmo depois de termos atravessado a noite do fracasso, o tempo da desilusão, em que não pescamos nada. Francisco exortou os indonésios a usarem sempre o sonho da fraternidade, que é um verdadeiro tesouro entre eles. Sede construtores de esperança, daquela esperança do Evangelho que não desilude e abre a uma alegria sem fim, concluiu o Papa. Vamos falar com o Padre Ezequiel Dalpozo, Sabor da Vida. Despertai para o amor, com o Padre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão, a mensagem para bem viver.
caro ouvinte, estamos juntos para este momento de reflexão. Eu desejo a você muita graça e muita paz, que você possa viver bem e fazer bem todas as coisas. Eu gostaria de falar hoje sobre as feridas que nos marcaram, as feridas que fazem parte da nossa história. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, fomos feridos de alguma forma. Quando alguma coisa ou vários pequenos fatos nos aconteceram a ponto de nos decepcionarem muito. Foi quando nós descobrimos que o mundo não era tão maravilhoso assim como parecia e que as pessoas também não eram tão queridas como se mostravam. Foi quando tivemos a sensação de termos perdido um pedaço de nossa alma, perdido a tranquilidade. Em cada pessoa, essa experiência tem sua história e particularidades próprias. Em cada um ficaram suas marcas. E de lá em diante, cada um também se organizou no intuito de não mais sofrer, de não se machucar novamente, de evitar qualquer tipo de experiência que pudesse recordar ou repetir aquela mesma dor. E dali em diante, nós fomos crescendo e fazendo uma triagem para separar em nós o que pode ser mostrado e o que precisa ser guardado, o que pode ser dito ou não dito, o que pode ser aceito ou rejeitado. Cada pessoa carrega as marcas dessa ferida vida fora. Em algumas pessoas essa ferida se expressa em forma de tristeza, noutros em forma de raiva, então as pessoas se tornam agressivas, em outros em forma de medo. Para outros, essa ferida tem expressões de ansiedade e às vezes de profunda angústia. Portanto, são várias as formas de expressão daquelas marcas que nos atingiram na nossa história. Há os que não se dão conta dela, pois se acomodaram a ela e se adaptaram, pagando o preço de uma vida morna, sem grandes dores, mas também sem muitos encantamentos. São aquelas pessoas que vivem, de certa forma, no ponto cinza da vida. O ruim e o bom parecem ser a mesma coisa. Há também os que se incomodam muito com a dor dessa ferida e sempre estão em função dela, sem nunca sair dela. São os que não conseguem mais viver sem a ferida. Ela se tornou parte da própria identidade. Esses dificilmente se livrarão dela. Mas há também aqueles que se importam muito com a ferida e não a deixam nunca em paz. Podem passar uma vida toda em função dela, mas não se acomodam a ela. Vivem aprendendo dela, descobrindo seu papel na vida deles, observando-a no todo de si mesmo e assim conseguem conferir sentido a essa ferida. Quem assim persegue a trilha da ferida original faz um caminho de reencontro com a própria alma. E assim eles descobrem que aquela dor que existiu foi essencial e sem ela não seriam o que eles são. Mas nesse caminho de busca eles encontram a paz interior, a paz para essa ferida que os marcou. É o caminho de encontro consigo mesmo e de encontro com a própria alma. Por isso, caro ouvinte, aquilo que nos feriu, um dia precisa ser curado. Um forte abraço para você. Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dalpozo. E um homem foi preso suspeito de matar uma menina de 14 anos grávida de 7 meses aqui em Minas. Um homem de 27 anos foi preso nesta quarta-feira suspeito de matar uma adolescente de 14 anos grávida de 7 meses na região de Ubá, na zona da mata do estado de Minas Gerais. O crime ocorreu no dia 9 de agosto. Conforme a Polícia Civil de Minas Gerais, os dois mantinham um relacionamento e a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo. Aos policiais, o suspeito disse que a menina teria atirado em si. Ele alegou que a vítima tinha tentado suicídio antes e que passava por uma crise depressiva. Contudo, o laudo pericial apontou que, devido ao ângulo do tiro, a vítima não poderia ter atirado em si.
Os policiais analisaram ainda, por meio de imagens de câmera de segurança, a dinâmica do crime. A Polícia Civil de Minas Gerais localizou o suspeito em Macaé, no estado do Rio, e contou com o apoio da Polícia Carioca para realizar a prisão. Ele vai ser encaminhado ao sistema prisional do estado de Minas Gerais. Jornal da Imperatriz termina nesse momento, agradecendo a todos vocês pela preferência, meu muito obrigado. Continue com a programação da Rádio Imperatriz, sua rádio